Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Jornal da Novo Tempo. O tema de hoje é sobre intolerância religiosa e maçonaria. Nessa reportagem, nós trataremos sobre a intolerância religiosa referente à maçonaria. Existem atualmente no Brasil cerca de 170 mil maçons. Eles estão entre as vítimas de intolerância religiosa. Muitas vezes essa intolerância ela é construída através de um preconceito muito difundido na sociedade e somado a este preconceito, a ignorância de boa parte da população. A seguir, confira algumas entrevistas com pessoas dessa religião. Boa tarde, eu sou a Glória e estou aqui para entrevistar o Jefferson, que ele vai responder algumas perguntas sobre a maçonaria. Então, qual é a relação das mulheres na maçonaria? Então, é assim, a maçonaria desde sempre ela foi fundada e formada só por homens. Então, não tem muita participação das mulheres, mas as mulheres geralmente elas participam de alguns trabalhos voluntários. Como que vai ter inclusão? Como que você se torna um maçom? Para você se tornar um maçom, você precisa primeiro ser indicado por algum outro maçom. E aí, depois disso, se você quiser mesmo, você pode ir lá. E aí, alguns membros, eles vão pesquisar sobre a sua vida e ver se você é uma pessoa de bom caráter e uma pessoa boa. E se você for, aí você vai poder entrar na maçonaria. A maçonaria ela é uma religião, ela é uma seita, é um culto, é o quê? A maçonaria, ela não é uma religião, ela é uma sociedade que ela estuda alguns assuntos esotéricos e espirituais. E também a melhora de cada um como um ser humano. Então, eu tenho uma curiosidade, por que se chama loja? A loja, ela é uma reunião de irmãos e elas são realizadas em um tipo de templo. Já que a maçonaria não é uma religião, tem como você ser maçom e ter alguma outra religião junto? Tipo, uma religião cristã? Assim, tem sim como ter outra religião, mas precisa ter a ver com o que a maçonaria segue. Por exemplo, se for um batista, não vai ter a ver, então não pode. Tem que ter a ver. Entendi. Então, é só isso. Muito obrigada, Jefferson. Estamos aqui novamente, mas agora com o Clayton. E ele vai responder mais algumas perguntas sobre a maçonaria. Então, Clayton, você poderia explicar sobre os símbolos, os significados? Na verdade, eu não posso, porque são secretos os símbolos. Tá, tudo bem. Então, alguma proibição dentro da maçonaria? Na verdade, não. Nós somos livres pensadores e não temos nenhuma proibição. Então, vocês têm algum tipo de bíblia, algum livro que vocês seguem, estudam, alguma coisa do tipo? Depende de cada loja, porque tem algumas que elas aceitam o Alcorão muçulmano, outras abrem para o Torá judaico, mas na maioria elas aceitam algum tipo de livro específico sobre o assunto. Então, uma dúvida que é bem recorrente é, o maçom, ele é ateu? Não, o maçom não pode ser ateu, ele tem que crer em Deus e se for ateu não pode Vocês entrar. têm algum tipo de uniforme, uma roupa específica? Específico não, porque tem gente que usa terno preto e tem gente que usa um tipo de beca que a gente tem. Obrigada, Clayton, e fica por aqui. Entende-se como intolerância religiosa uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou de vontade de compreender e respeitar a crença religiosa do outro. A liberdade religiosa é prevista pela Constituição, e sendo o Brasil um Estado laico, é proibida qualquer tipo de intolerância religiosa, mas mesmo assim ela acontece. Nós podemos ver isso através do dado que indica que em 2016 ocorreram cerca de 759 denúncias. A fim de combater tal incomplacência, foram criadas o canal de denúncia de número 100 e o Dia Nacional do Combate à Intolerância, que é o dia 21 de janeiro. Então, Jefferson, há quantos anos você tá na maçonaria? Eu tô há mais ou menos 23 anos. Então você já tá há um bom tempo e provavelmente você já deve ter presenciado algum tipo de intolerância religiosa. Você pode relatar alguma pra gente? Então, sim, geralmente não é muito direto, mas tem várias pessoas que pensam coisas super erradas. Como tem gente que pensa que é alguma coisa satânica ou tem algum tipo de pacto ou de ritual
e que nós somos pessoas más, mas não é bem assim. Até porque intolerância religiosa é crime no nosso país e se você presenciar alguma, você tem todo o direito de denunciar no Disque 100. Então, Cleiton, há quantos anos você está na maçonaria? Eu entrei no começo de 2016, então agora vai fazer 3 anos. Você provavelmente já deve ter presenciado algum tipo de preconceito da sua família, amigos, já sofreu? Então, de familiares não, porque eles também fazem parte da mesma sociedade, mas de amigos já, principalmente eles acham que a gente faz parte dos Illuminati, que a gente quer dominar o mundo e acham que a gente é do mal também, mas a gente sabe que não é bem assim. A gente tenta ao máximo ensiná-los, a gente explica pra eles o que é e é isso. Muito obrigada, Cleiton, e é só isso. Boa noite, eu tô aqui com o Adalberto. E Adalberto, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Se alguém chegasse pra você e falasse que faz parte da maçonaria, qual é a primeira coisa que você pensa? A maçonaria mexe com o tal de bode. Tem um bode, tem um monte de coisa assim, que eles manipulam as pessoas. Eu vejo dessa forma aí. É uma instituição aí que mexe com coisas demoníacas. É dessa forma que eu vejo. Mas isso que você tá falando, não seria uma intolerância religiosa? Não sei se é intolerância, mas é o que a gente escuta. Eu não sei até onde, mas é o que a gente escuta, é isso aí. Que eles fazem cerimônias com bode, com um monte de coisa envolvido aí com demônios. Mas se eu te falasse que, pelo que eu pesquisei, descobri, conversei com algumas pessoas que fazem parte desse complemento culto, que na verdade é como se fosse receber amigos na sua casa. Como se fosse um pequeno grupo, tipo, a gente, tipo, eu e você. Você não sabe da minha vida e eu não sei da sua. Por quê? Porque nós não somos amigos. O que você tem a dizer sobre isso? Aí eu já não sei dizer, porque eu não conheço a estrutura deles, eu sei o que eu ouvi falar. Então por que Se você for- julgou tanto assim, Adalberto? Porque eu julguei, porque eu não julguei, apenas eu tô passando o que me falaram. Tá bom, obrigada. Beijo. Esse foi o Jornal do Novo Tempo. Até a próxima terça-feira.